What's up, galera? Tudo bem? Hoje eu vou ler umas páginas do primeiro capítulo do Harry Potter em inglês para vocês aprendem como a história está estruturada. Lembrando, eles contam no passado, então, tirando o diálogo, que acho que nem parece muito no primeiro capítulo, pelo menos no início, vai ser no passado e você vai ver verbo to be no passado, você vai ver o past perfect, quando duas coisas estão acontecendo no passado, tipo had mais o verbo no terceira forma, tipo had seen, had been, had visited, ok? Eu não vou ler tudo, mas tudo isso é uma amostra grátis que eles têm lá no Amazon, então por isso estou lendo. Se você quer ler mais, pode achar o livro em qualquer lugar. E se você realmente quer estudar assim, claro que não posso postar tudo isso, mas a gente tem uma mentoria onde a gente estuda com livros, com roteiros, com outras coisas bem úteis para você aprender vocabulário. Então, isso é para meus alunos intermediários a avançados. E se você está começando, isso vai ser um pouco difícil para você, mas também eu tenho uma coisa para pessoas que estão iniciando no caminho de aprender inglês, como a gente vai iniciar agora na história do Harry Potter. Chapter 1: The Boy Who Lived. O Menino que Sobreviveu. Mr. and Mrs. Dursley of Number 4 Privet Drive were proud to say that they were perfectly normal. Thank you very much. Que frase icônica para começar essa história. Basicamente, está falando sobre os tios do Harry que mora perto de Londres, no subúrbio de Londres, no sentido interior, Surrey. E eles são, na opinião deles, completamente normal. Aquele classe média, até classe média alta, que não gosta muito de confusão, que não gosta de aparecer estranho, ter coisas estranhas na vida. Então vamos ver a tradução. O senhor e senhora Dursley da Rua dos Alfeneiros, número 4, se orgulhavam de dizer que eram perfeitamente normais. Muito bem, obrigado. Uma coisa que é interessante sobre inglês e português é que a gente não tem o tempo verbal imperfeito que vocês têm. Então, vocês vão ter muitos verbos se orgulhavam. Em inglês, eles usam o verbo to be mais um adjetivo. Então, seria mais para eles estavam orgulhosos de dizer. Mas a ideia é igual. Então, esse were é muito importante saber. Esse were é o verbo to be no passado. Tem duas formas que pode ter no passado. Tem was e were. Was é para I was, eu estava. Também eu era. E porque vocês também têm dois formas de o verbo to be. Você tem que ser e estar. Em inglês, a gente só tem um. A gente também não tem o tempo verbal de imperfeito. Were é porque they were. Eles estavam orgulhosos. They were proud. Were para eles. Para você. You were. They were. We were. I was, he was, she was, ok? E de novo você vai ver were. They were perfectly normal. Perfeitamente normal. Privet Drive é o nome da rua. Drive é muito comum ver ruas que tem nome Drive. Privet é um tipo de arbusto, de cerca de arbusto, mas não é uma palavra comum. É o nome da rua. E talvez a tradução seria alfeneiros. Eu nunca vi essa palavra em português. Vamos continuar. They were the last people you'd expect to be involved in anything strange or mysterious because they just didn't hold with such nonsense.
ok? Voltando para thank you very much. É basicamente ele está, tipo, quebrando o quarto parede, thank you very much. É uma escolha interessante para começar, mas basicamente eu não gosto disso. Muito obrigado. É que ele está tentando dizer. Eles, como vamos ver, eram as últimas pessoas no mundo que se esperaria que se metessem em alguma coisa estranha ou misterioso. Nosso português já é mais complicado, é porque vocês têm muitos tempos verbais que se esperiam que se metessem em alguma coisa estranha ou misteriosa. Então, última, a gente fala last. Last people you would expect. Esse é you would. A gente também não tem o tempo verbal condicional. Se esperia. A gente usa o verbo modal would. Nesse caso, you would é a forma contraída. You'd expect. Expect to be involved. Involved, meter-se, nesse caso, in anything strange or mysterious, em alguma coisa estranha ou misteriosa, because they just didn't hold with such nonsense. To hold with é um verbo frasal não muito comum nos Estados Unidos, é mais comum na Inglaterra, que quer dizer concordar, aguentar. A gente ia falar para aguentar put up with such nonsense. Nonsense seria bobagem, besteira. Outra coisa muito importante que as pessoas às vezes têm dificuldade, quando você quer colocar um verbo no passado negativo, você usa o verbo auxiliar did. Didn't hold with such nonsense, ok? Mr. Dursley was the director of a firm called Grunnings, which made drills. He was a big, beefy man with hardly any neck, although he did have a very large mustache. Mrs. Dursley was thin and blonde and had nearly twice the usual amount of neck, which came in very useful as... I know the line. Eu acho que eu sei que ela... She spent so much of her time craning over garden fences and spying on the neighbors. Ok? Muita coisa aqui. Vamos ver a tradução. O Sr. Dursley era diretor de uma firma chamada Grunnings, que fazia perfurações. Era um homem alto e corpulento, quase sem pescoço, embora tivesse enormes bigodes. Bigodes. Bigodes é plural. Acho que era bigode, singular. Mustache. Não, você não ia ter dois mustaches. Muito interessante. A senhora Dursley era magra e loira e tinha um pescoço quase 2 vezes mais comprida que o normal, que era muito útil porque ela passava grande parte do tempo espinchando-o por cima da cerca do jardim para espiar os vizinhos. Bom, como essa palavra não é tão comum em português, espinchando-o, também craning não é uma palavra tão comum em inglês, mas é uma máquina que faz assim. Também é uma pássaro, mas quer dizer quando você olha para cima, quando você olha, talvez a tradução seria fiel. Craning over, tipo, ela está olhando por cima da cerca com a pescoça dela, que é 2 vezes mais comprida do que o normal. Ok? Vamos ver as... Director of... So, a gente tem verbo to be. É sempre legal ver o verbo. Mr. Dursley, agora que é singular, então seria ele
é was em vez de were. The director of a firm called Grunnings, which made drills. De novo, was. He was big, beefy. Beefy é jeito de dizer corpulento. With hardly any neck. Hardly any quer dizer quase sem. Quase sem. Thin, blonde. Ok, de novo. Ela was thin, magra, and blonde. And had. Tinha. Had é o verbo have no passado. Twice, quando você quer falar uma vez, é once. 2 vezes é twice. 3 vezes, a gente geralmente só fala 3 times, ok? Vamos ver essa frase também. The Dursleys had a small son called Dudley, and in their opinion, there was no finer boy anywhere. Então, os Dursleys tinham, vamos ver exatamente. Os Dursleys tinham um filhinho chamado Dudley, o Duda. Duda. Você chama ele de Duda. Em sua opinião, que não havia garoto melhor em nenhum lugar do mundo. No finer boy. Finer é um jeito de dizer mais fina, né? Ok? Vamos ver mais um parágrafo para vocês. Ver se essa é uma coisa. Você vai ver bastantes palavras novas, mas a maioria vai ser. Se você estuda um capítulo, você vai. Se você estuda bem, muitas vezes, você vai conseguir falar quase tudo e ler quase tudo. O mais difícil é o primeiro capítulo, o segundo fica ainda um pouco difícil, o terceiro é um pouco difícil, mas já na quarto capítulo é quase fácil ler. Então, vai demorar no início, mas vai ficar mais fácil. The Dursleys had everything they wanted, but they also had a secret. And their greatest fear was that someone would discover it. Os Dursleys também eles tinham tudo que queria. Vamos ver como eles traduzem aqui. Eles tinham tudo que queriam, mas tinham também um segredo que seu maior receio, biggest fear, né? Maior receio, medo, receio, era que alguém descobrisse. De novo, esse tempo verbal subjuntivo no passado a gente não tem. Isso é uma das coisas talvez mais difíceis para quem está aprendendo português. That someone would discover it. Ok? Would. De novo, quando a gente quer falar sobre coisas hipotéticas no passado, would discover it. Was that someone would discover it. They didn't think they could bear it if anyone found out about the Potters. Eu tenho que falar Potters com sotaque britânico. Eu escutava esses livros com um narrador chamado Jim Dale, que é britânico. É muito bom. Você tem que escutar Harry Potter no voz britânico. Como eu gosto de ver o Premier League com narrador britânico, escocês também. Britânico, escocês é britânico. Bom. Bear é aguentar. Vamos ver como ele traduz aqui. Achavam que não ia aguentar se alguém descobrisse que a existência dos Potters. Found out about the Potters. Descobrissem, você pode usar discover, ou você pode usar o verbo modal, phrasal verb, verbo frasal, found out, que basicamente quer dizer discover, descobrir. Você vai ver muito em inglês que você tem a opção de usar um verbo que vem mais de latim, discover, e também o verbo frasal, que tem geralmente um verbo base alemão,
porque em inglês tem muita vocabulário que vem da alemão, que é um alemão germânico, fonte germânica, porque é uma idioma germânico. E também o preposição, found out, descobrir. Vamos terminar esse parágrafo para vocês. Mrs. Potter was Mrs. Dursley's sister, but they hadn't met for several years. Ok? Irmã da, a gente coloca aquele apóstrofe S. Mrs. Dursley's sister. But they hadn't met for several years. Several é várias, algumas. Vamos ver como eles era irmã, mas não se viam havia muitos anos. Ok? E hadn't met for several years. Não se viam havia muitos anos. Ok? Hadn't met é past perfect. Então você está falando sobre uma ação que a história já está sendo narrada no passado. Então, se você quer falar uma coisa que aconteceu ainda mais no passado, você vai usar esse past perfect. Se você usar o present perfect, vai usar have, ou se terceira pessoa singular, has. Então, they have met, he has met, ok? In fact, Mrs. Dursley pretended she didn't have a sister. Pretended nesse caso, é fingia, não é pretender. Esse é uma falso cognato. Fingia, imaginava. Vamos ver como eles traduzem aqui. Fingia que não tinha irmã. Because her sister and her good-for-nothing husband were as un-Dursleyish as it was possible to be. Ok? Good for nothing é uma adjetivo aqui que eles juntaram. Good for nothing. Tipo, marido vale nada. Vamos ver como eles traduzem aqui. Imprestável. É que não presta. Marido que não presta. Good for nothing husband. Whereas un-Dursleyish, isso é interessante. Un quer dizer não. E ish quer dizer parecido ou quase. Se você fala por volta de 7 horas, você pode falar 7-ish. Ish quer dizer quase. Tipo, nesse caso, as menos parecendo os Dursleys. Vamos ver como eles traduzem isso. Porque é uma coisa um pouco estranho. Isso é escrito para jovens. Todo jovem vai entender isso. Não é linguagem complicada. Só que você não vai aprender frases assim na escola. Você vai aprender e vai entender estruturas e como formar essas coisas com convivência. Por isso é muito legal ler, porque você... E se alguém está explicando para você, é melhor ainda. Que havia menos parecido possível com os Dursleys. The Dursleys shuddered to think what the neighbors would say if the Potters arrived in the street. Shuddered é quando você literalmente está tremendo de terror, de medo. Então, vamos ver como eles traduzem aqui. Eles estremeciam só de pensar que os vizinhos iriam dizer, o que os vizinhos iam dizer se os Potters aparecem na rua. Shuddered to think. É uma frase bom de lembrar.
The Dursleys knew that the Potters had a small son too, but they had never even seen him. Ok? De novo no past perfect. Never even seen him. Vamos ver como eles traduzem aqui. Os Dursleys sabiam que os Potters tinham um filhinho também, mas nunca o tinham visto. Ok? Past perfect. Lembrando, present perfect. I have never seen him. Agora, como essa história já está no passado, tem que colocar ainda mais no passado. Tinham o visto. They had never even seen him, para dar um pouco mais ênfase. Talvez nem sequer o visto. Ok? This boy was another good reason for keeping the Potters away. They didn't want Dudley mixing with a child like that. Keeping away, afastando ou mantendo longe. Vamos ver como é. O Grouter é mais uma razão para manter os Potters à distância. Eles não queriam que o Duda se misturasse como uma criança daquelas. Mixing, ok? Bom, galera, espero que vocês gostaram desse vídeo, aprenderam algumas coisas. Não é fácil, mas também não é complicado. Por isso, eu acho que seria legal se você realmente quer aprender, entender inglês que você vai ver nos séries, nos livros, investir na mentoria e que você vai aprender muita coisa comigo. Eu vou deixar o link aí embaixo. Então, nos vemos na próxima. Me mostra mais vídeos que você quer, mais histórias que você quer que eu analiso. Eu posso também fazer outras cenas no Harry Potter, outras partes do livro. Nos vemos na próxima. Peace!